Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de física. Eu sou o professor Dene e a aula de hoje é sobre força de atrito, que se encontra na frente 3B, aula 06. Esse assunto é um assunto da primeira série do médio e estamos novamente revendo ele agora na terceira série. Então vamos lá. Ao tratar da força de atrito, que é a força de colisão, a força de contato, eu devo relembrar duas forças para poder aprofundar um pouco mais sobre força de atrito. Quando eu comecei a falar do assunto força lá na primeira série do ensino médio, foi citado para vocês que existia uma interação. Então, que força era uma interação. Mas essa interação ocorria entre corpos. Então, a interação entre corpos capaz de causar deformação ou movimento era chamado de força. E existiam as forças de contato e as forças de campo. Neste caso, para a força de atrito, nós vamos estudar as forças de contato. Então, ao analisarmos as forças de contato e a força de campo, eu apresento, ou recordo, na verdade, a vocês, uma força que existe tanto no contato quanto à distância, que é o campo, que é a força-peso. No caso, a força-peso é aquela força que puxa os objetos para o centro da Terra. Então, se você está afastado da Terra, você é submetido a uma ação de uma força que causa movimento no objeto em direção e sentido para baixo, né? Para o centro da Terra. Então, neste caso, a distância no qual um corpo sofreu influência da força-peso, nós relacionamos à força de campo. Mas quando ela se encontra na superfície, ali em contato direto, está tendo contato, né? Então passa a ser uma força de contato. No caso mais específico de força do contato, quando esse corpo se encontra já no solo, o que impede a entrada do corpo no solo é uma outra força, que nós chamamos de força normal. Então, a força normal é uma típica ação de contato. A força normal existe justamente no contato entre as superfícies, impedindo a entrada de um corpo dentro de outro. Então, se eu desloco a mão aqui no quadro, minha mão não entra no quadro porque existe uma força, né, de contato que impede a minha entrada dentro da superfície do quadro. Essa força é a força normal. E quando tratamos da força de interação entre corpos, que no caso seria a força de atrito, nós temos que fazer uma relação direta com o contato. Então, nós temos dois tipos de interação de atrito, ou seja, forças de atrito. Nós temos a força de atrito devido ao repouso e nós temos a força de atrito devido ao movimento. Devido ao repouso, significa o corpo está ali em repouso, ele está guardando uma energia. Então, nós podemos relacionar uma energia potencial. Quando ela está em movimento, né, nós relacionamos uma energia cinética. Então, o que acontece? Se eu tenho uma força de atrito devido ao repouso e ao movimento, qual seria o nome dessas forças de atrito? Então, nós temos a força de atrito estático e a força de atrito cinético. A força de atrito estático é uma força de atrito que existe quando o corpo está na iminência ao movimento, com a tendência a se movimentar. Então, a força de atrito ela ocorre entre o contato, o deslizar ou a tendência de deslizar entre as superfícies. Então, a força de atrito vai ocorrer em duas situações, na tendência ao movimento e no movimento. Mas como assim? Tem uma superfície, tem um objeto aqui.
Quando ela tiver eu deixo ela num plano inclinado para ficar mais claro. Quando ela tiver uma tendência a se movimentar, ali a tendência está relacionada com a força de atrito do repouso, que é estático. Quando ela começar a entrar em movimento, que é deslizar completamente, quando já está em movimento, nós temos uma outra força de atrito, que é a força de atrito cinético. Beleza? Então, continuando, se nós temos dois tipos de força, uma proveniente do repouso, que é força de atrito estático, e a outra proveniente do movimento, que é força de atrito cinético, nós temos que conhecer a equação da força de atrito. Então, olha só, acompanhe comigo a equação da força de atrito. Força de atrito, FAT, é igual a μ vezes a força normal. A força normal é uma força de contato, ou seja, que impede a entrada do corpo na superfície. Por quê? Se um corpo entrasse na superfície, não teria uma tendência nem um deslizamento entre essas superfícies. Então não existiria força de atrito. Então é necessário, para que tenha força de atrito, é necessário que tenha um contato entre as superfícies, né? E tenha submetido à ação da força normal. Essa letra grega chamada μ é chamada coeficiente de atrito. Se tiver na iminência do movimento, ou seja, estático, ou seja, no repouso, no caso aqui o coeficiente de atrito seria estático. Mas se já estivesse movimentando, o coeficiente de atrito aqui é cinético. Então o que acontece? Qual a relação entre os dois? Entre o coeficiente de atrito estático, que é o μe, e o coeficiente de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático sempre será maior ao coeficiente de atrito cinético. Por conta disso, para o mesmo corpo, a mesma superfície, é mais fácil você manter o movimento, por exemplo, de um carro, do que tirá-lo do repouso. Quando o carro está lá em repouso, você vai aplicar muita força. Depois que ele está em movimento, você pode diminuir a intensidade da força aplicada. Ou seja, é bem mais fácil mantê-lo em movimento do que tirá-lo do repouso. Tranquilo? Então, que fique bem claro, temos dois tipos de força de atrito, o estático e o cinético. O estático é quando está em repouso e o cinético é quando está em movimento. Então, falando desses dois, de força de atrito estático e força de atrito cinético, digamos, se eu tenho um corpo que está em movimento, numa superfície rugosa, ou seja, tem força de atrito cinético, o que vocês achariam que iria fazer um corpo parar? A força que iria fazer o corpo parar? A força de atrito cinético ou a força de atrito estática? O corpo está em movimento numa superfície rugosa, submetida a uma força de atrito, ou seja, o corpo está se movimentando. Que força que iria fazer o corpo parar? A força seria a força de atrito cinético ou a força de atrito estático? Respondendo a pergunta, né? A questão da interação com meus alunos, vocês que estão aí, né? Que estou aqui interagindo com a minha câmera. Já são altas horas, então já estou ficando meio tantãozinho aqui da cabeça. Então, se um corpo está em movimento, o que vai fazer o corpo parar é justamente a força de atrito estático e não cinético, porque ele já está em movimento. Então, a força de atrito cinético não vai causar a parada. Então, o que vai fazer o corpo parar é justamente a força de atrito estático. Da mesma forma, se o corpo está ali em repouso, o que vai causar movimento ou tirar do repouso é o cinético e não o estático. Porque se for estático, ele vai permanecer lá, no seu estado natural. Tudo bem? Então, ó, essa é a relação da força de atrito. Vamos continuar. Observe aqui a figura do livro-texto, que tem uma força aplicada em um material, né? Força aplicada no material, no qual o contato entre a superfície, entre o material e a superfície, faz surgir a nossa força de atrito.
Então, inicialmente, quando está em repouso, a força de atrito aqui é estática, mas quando ele estiver em movimento, a força de atrito já será cinética. Aí tem aqui um conceito. A força de atrito estático pode variar de 0 até seu limite máximo, em função da intensidade da força aplicada. Então, neste caso aqui, F vai ser igual à força de atrito. Na verdade, desculpe um erro. Para F causar movimento neste objeto, é necessário que F seja superior à força de atrito estático. Sendo superior, o corpo entra em movimento. Beleza? Mas quando está em movimento, a força aplicada é igual à força de atrito cinético, porque a ideia é só para manter. Então, enquanto um mantém-se a igualdade, a força aplicada tem que ser igual à força de atrito cinético. Para tirá-lo do repouso, é necessário que a força seja superior à força de atrito. Tudo bem? Então, aqui, ó, característica básica. Ele fala aqui da força de atrito. Contrário ao escorregamento, caso o corpo deslize na superfície. Contrário à tendência de escorregamento, caso o corpo, apesar de puxado ou empurrado, não consiga se mover. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a força de atrito sempre se opõe ao deslizamento entre as superfícies. E não é contra o movimento dos corpos. Então, se eu estou movimentando para determinado local, se eu estou indo para a esquerda, então a força de atrito está para a direita. Não. A força de atrito está na tendência ou no deslizamento entre as superfícies. Beleza? Então, observe. Se estiver, por exemplo, no plano inclinado. Aqui, ó. Se uma pessoa está aqui, descendo. Se a pessoa está descendo, né? No caso, que digamos, deslizando. A força desliza. Se o deslizamento está para baixo, a força de atrito está para cima. Tranquilo? Então o corpo aqui, o objeto está deslizando, a pessoa está deslizando para baixo. Então a força de atrito está para cima. Na verdade, paralela aqui ao plano inclinado. Agora, se a pessoa está subindo, então ele não tem como deslizar para cima, ele precisa caminhar. Então, se ele está subindo, o deslizamento entre a superfície, entre os pés dele e a superfície, então a força de atrito, o deslizamento do pé dele com a superfície está para baixo, logo a força de atrito está para cima, a favor do movimento dele. Então observe que não necessariamente o objeto está se movimentando para cima, então a força de atrito está para baixo. Não, é o contato aqui, ó, entre os pés deles, né? Então ele desliza aplicando uma força para trás e a força de atrito empurra para frente. Tudo bem? Então essa seria a ideia da força de atrito. Se opõe ao deslizamento. Então aqui tem exemplos, olha só. E dentro dessa ideia aqui das forças de atrito estáticos, força de atrito cinético, nós podemos fazer uma relação também com uma outra grandeza, né? Mas antes disso, veja essa observação. O corpo só deslizará na superfície quando a força vencer o atrito estático máximo. Então, foi o que eu citei anteriormente, que a força tem que ser superior à força de atrito estático. Mas para manter em movimento, são iguais. Beleza? Aí aqui eu quero fazer uma relação entre a força de atrito e uma grandeza que vocês irão estudar, que é chamada de trabalho. Beleza? Então, ó, neste caso, se você tem um bloco, se você aplica uma força para cá e o bloco se desloca no mesmo sentido, nós temos um trabalho favorável, que é chamado de trabalho positivo, que é trabalho motor. Tranquilo? Aqui só para recordar. Agora, observe, existe contato aqui. Então, se o objeto está se deslocando para lá, a força de atrito está para onde? No sentido contrário. Então, a força de atrito está assim, ó. A força de atrito está assim.
Então a força de atrito está se opondo ao movimento. Então neste caso nós teremos não um trabalho, um caso aqui é favorável, seria desfavorável, mas nós não vamos citar assim, né? Então no caso nós teríamos um trabalho de resistência. E quem é que, neste caso, do trabalho de resistência, estaria retirando a energia do meu sistema. Então, se o corpo está se movimentando, o que vai fazer esse corpo parar é a força de atrito. Mas que força de atrito é essa? Força de atrito estático, que vai fazer o objeto parar, né? Porque quando ele está se movimentando, ele está submetido a uma força que é superior à força de atrito estático. Então, depois disso, ele adquire a força de atrito cinético, que está em movimento. E o que vai fazer parar justamente a força de atrito estático. Então, neste caso aqui, ó, está sendo retirada a energia do sistema. Então, seria o trabalho negativo, que é o resistente. Beleza? Então, gente, o trabalho da força de atrito coincide com a energia dissipada. Então, a energia dissipada é igual ao trabalho da força de atrito. E o que a força de atrito faz? Retira energia de um sistema. Seja ela a força de atrito estático ou a força de atrito cinético. Tudo bem? Continuando. Aqui ele faz as relações, observe que essa força normal na equação da força de atrito, que é μ vezes a normal, ela depende da superfície, lembre disso. No conteúdo sobre força normal, nós vimos que a normal ela se molda de acordo com o sistema. Se o sistema estiver na horizontal, você terá um valor paranormal, se estiver na vertical, terá outro valor, na diagonal terá outro, e assim por diante. Tudo bem? Então, neste caso, olha as informações aqui, comparação entre os atritos cinéticos e estáticos. O coeficiente de atrito estático sempre será superior ao coeficiente de atrito cinético. Para simplificar, muitos exercícios consideram que esses coeficientes são iguais, mas não é. Juntando as duas situações, temos ME maior ou igual a MC. A possibilidade. Portanto, a força de atrito estático é máximo ou maior a força de atrito cinético. Então, aqui ele faz a comparação entre ação e reação. Então, se eu tenho aplicando uma força, a força de atrito está no sentido contrário. Quem é que reage a essa força de atrito? A menos força de atrito. É igual aquele conceito lá. Ah, a normal é uma reação ao peso? Não, a força normal é a menos normal. Aí aqui fala da teoria moderna do atrito, é uma leitura. Aí demais são exercícios. Tudo bem? Então, gente, resolva os exercícios. Eu já deixei lá exercício no campo de avaliação. Façam. Tudo bem? Eu costumo colocar os vídeos aí na segunda ou terça, mas só que ontem, terça-feira, estava muito ruim a internet. Eu não consegui fazer nenhum upload. Aí só deu para colocar hoje, na quarta-feira. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.